Shalom Adonai. Bom, meu amado, minha amada, estamos aqui mais uma vez buscando uma conexão. Primeiro, a conexão que é aquela conexão que nos traz uma garantia de uma estabilidade espiritual. Essa estabilidade que nos mantém conectados aos céus é aquela que deve ser diária, aquela que nos traz inspiração, aquela que nos traz alimento, aquela que nos traz certeza, aquela que nos traz convicção de que a alegria do Senhor é a nossa força. E depois procurar estabelecer outras sim, conexões como essa aqui, por meio desse canal, que se propõe a ser uma dose de esperança em tempos oportunos. E aí, estabelecer uma outra conexão com você, meu amado, meu irmão, minha irmã, que tem estado conosco todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 17 horas, sempre com uma live nova e debatendo um tema, na verdade, em nível de um bate-papo teológico, que tem o propósito de edificar a nós mesmos e depois, a partir dessa edificação, buscar edificar os nossos irmãos e tantos quanto o Senhor permitir. Então, deixo aqui o meu Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão chegando. Nós já temos aqui o nosso irmão Saulo Ribeiro, seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor nos inspire e nos dê uma tarde maravilhosa. Teremos aqui a presença de outros irmãos participando conosco e eu quero já anunciar que hoje nós temos um tema interessante, bastante relevante e que não se esgota em um simples encontro, em uma simples roda de bate-papo. Pelo contrário, será o tema que vai permear aí a maioria dos programas, a maioria dos encontros, a maioria das rodas de teólogos, de professores, de debatedores, de líderes, de pastores, a respeito desta realidade que chegou para ficar. A primeira questão da demonização das redes sociais. Você lembra do advento da televisão, lá atrás, o advento do rádio e de outros adventos, inclusive o próprio tecnológico. A forma como era encarada há tempos atrás, como ferramenta a serviço do inimigo ou do próprio inimigo, e hoje nos nossos dias atuais, qual será o nosso real conceito a respeito dessa realidade que está posta agora diante de nós e que hoje serve de instrumento para evangelização em massa. Sim, serve também para um momento como esse, onde estamos convivendo com isolamento social, poder nos sociabilizar, mesmo que de forma virtual nos alcançando. Mas qual é a sua perspectiva, qual é o seu pensamento a esse respeito? Então você pode já participar, deixar a sua resposta e junto com essa pergunta, com esse questionamento, tem a questão também da figura do crente Weber. Você já tem uma visão assim do que seria essa figura, esse personagem que já existia, não é? Na própria conexão, por meio do perfil ali virtualizado, mas que hoje se estende diante de uma necessidade da igreja permanecer conectada, permanecer anunciando a palavra. Hoje essa figura ela se estende de uma forma mais expressiva. Quem seria esse personagem Weber? Você tem uma ideia a respeito dele? Então venha dividir conosco, venha estar conosco. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos iniciar orando. Nós teremos a presença de alguns irmãos que estão nos acompanhando. Vou ver se o nosso irmão já está aqui. Amém. Assim que os irmãos forem chegando, a gente vai conectando. Vamos orar? Oremos juntos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento. Nós te louvamos, meu Pai, porque nós cremos na manifestação sobrenatural do Senhor, que alcança, meu Deus, tantos quanto o Senhor deseja alcançar, por meio de canais como este, meu Deus, que é usado a partir de agora como fonte de edificação. Que o teu Santo Espírito, que tem estado conosco a nos inspirar, continue, Pai, nos inspirando, continue nos usando, continue alcançando os teus filhos, continue nos edificando, porque este é o propósito, ser uma dose de esperança em tempos oportunos. E este é um tempo oportuno, Pai, para que possamos continuar ligados com o Senhor, para que possamos ser igreja,
para que possamos edificar e também ser edificados. Que o Senhor abençoe nossos irmãos e que estejamos todos juntos nessa conexão, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero informar, inclusive eu tenho tido cuidado agora de colocar na agenda da semana, liberando uma agenda já para que você saiba de todos os que estarão participando conosco no decorrer da semana e também os temas que serão apresentados. E nós, diante do tema hoje, nós teríamos a presença do nosso pastor Newton Júnior, do Rio de Janeiro. Mas eu tenho procurado agora colocar lá embaixo que esta agenda pode sofrer alteração. Por quê? Porque nós sabemos que pastores, nós sabemos que ministros, eles estão envolvidos numa situação fora da normalidade e sempre há necessidade de estarem atendendo membros, de estarem diante de uma agenda junto com a liderança. Então pode sofrer essa alteração. E não foi diferente com o nosso pastor Newton. Ele teve uma necessidade de última hora e precisou se ausentar ou se desculpou que não poderia estar participando conosco devido a um desses compromissos com suas ovelhas locais. Mas quero agradecer realmente aí a prontidão do nosso pastor de ter estado se prontificando a estar conosco e também justificando a sua ausência. Então, diante dessa realidade, nós convidamos outros irmãos para estar conosco aqui participando. Estamos aguardando que ele entre. Não sei se ele vai conseguir entrar, porque a manipulação, a utilização também dos canais, das redes sociais, para muitos ainda é um mistério, não é? Que ainda precisa ser descortinado. E nós estamos também aprendendo a vencer essa nossa falta de habilidade. E vamos aprendendo à medida que nós vamos mexendo e vamos interagindo. Então, nós teremos a presença do nosso pastor José Roberto, da Igreja Metodista Wesleyana de Martins Soares, que deve estar com alguma dificuldade para se conectar. Vou estar passando uma mensagem para ele aqui e vendo se ele consegue se conectar. Mas enquanto isso, a gente pode começar aqui ganhando tempo, como temos feito em todos os nossos encontros. A nossa irmã Clarice também já está presente aí, a paz do Senhor, seja muito bem-vinda. Você que pode e que deseja em seu coração estender essa rede, deseja convidar os seus irmãos, pode compartilhar, pode convidar, que ainda há tempo hábil para que ele possa se conectar e possa estar conosco aqui contribuindo. Nós temos a presença do nosso pastor William e já convido o nosso pastor aí, se assim desejar e sentir no coração de participar conosco a respeito desse debate aqui, a sala estará aberta e será muito bem-vindo. A paz do Senhor, meu irmão. Shalom Adonai. O tema proposto hoje é a demonização das redes sociais e a figura do crente web. Você já tem o perfil desse crente? Já tem um conceito a respeito desse crente? Já tem uma ideia a respeito desse crente com um perfil virtualizado, algumas características? Quer apontar para a gente? Quer dividir conosco? Quer compartilhar conosco? Quer estender essa interação? Então fique à vontade, participe, deixe a sua pergunta aí, vamos nos envolver, vamos buscar essa edificação juntos em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que é tudo aquilo que acontece hoje no meio da civilização, todo o avanço tecnológico que hoje serve para cada um de nós como ferramentas, isso tudo advém de profecia, de palavra profética anunciada há muito tempo atrás. E uma dessas profecias, dessas palavras proféticas, ela veio por meio do profeta Daniel. Que profecia é essa, pastor? No livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, nós temos a seguinte afirmação: muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Veja bem, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Porventura não é o momento que estamos vivendo? Porventura não é o momento que estamos vivendo? Primeiro,
a multiplicação do conhecimento, sobretudo das ferramentas que esse conhecimento transita, a acessibilidade a esse conhecimento. É um volume tão grande que nós não conseguimos absorver, não conseguimos filtrar, devido ao alto volume de informação que nós recebemos de forma diária. Então, tudo isso já havia sido profetizado há exatamente 25 séculos atrás. Então, 25 séculos atrás já havia sido profetizado que os nossos dias atuais seriam dias onde a correria seria grande, todos correndo de um lado para o outro, não é mesmo? E todos sendo alcançados por essa informação, por esse avanço no desenvolvimento tecnológico que ia nos proporcionar, desde a invenção da imprensa, desde a invenção onde começou aí, e nós passamos a ter a primeira Bíblia impressa, os livros impressos, sim, até hoje, os livros digitais no meio virtual, nós tivemos e provamos e estamos convivendo com o avanço tecnológico. O número de informações está avassalador. A nossa capacidade de absorção ela é bem menor do que o volume de informação disponível. Mas tudo isso faz parte de uma palavra profética. Queria nos alcançar nos dias de hoje. A multiplicação dessa informação. Então, diante dessa realidade, o tema nos propõe fazer uma reflexão sobre essa realidade, porque pode ser do meu tempo, pode ser do seu tempo, pode ser da minha geração, pode ser da sua geração. Vamos lembrar um pouquinho, um tempo atrás, não muito distante, que com o advento da televisão, eu ainda me lembro, ainda me recordo ainda, a primeira vez que meu pai trouxe uma TV em preto e branco e colocou essa TV dentro da nossa residência e nós nos reunirmos em volta dela para nós estarmos ali vendo a primeira programação em preto e branco, né? Hoje, pensar em ver uma televisão preto e branco é coisa de outro mundo. Nós temos hoje a imagem HD, alta resolução, não é verdade? Nós temos 3D, então nós temos a possibilidade de quase que entrar dentro da tela, de quase que participar junto da programação, mas não era uma realidade lá atrás. E eu me lembro quando surgiu a televisão, a paz do Senhor, minha irmã Roseli, que tem estado conosco todos os dias, seja bem-vindo. Fique à vontade para interagir conosco. Nós estamos debatendo esse tema sobre a questão dessa realidade da demonização das redes sociais. E eu estou pegando um gancho aqui, justamente no advento da televisão, porque há tempos atrás, quando a televisão ela foi apresentada à humanidade com a possibilidade de transmitir em alta escala, de uma ponta na outra, as imagens, não é mesmo? Houve um movimento no meio evangélico, houve um movimento no meio cristão e houve até algumas palavras afirmando que este aparelho, que é a televisão, se tratava de um caixote do diabo, não é? De uma ferramenta do inimigo para destruir vidas e para separar o homem, para interromper a comunhão do homem. Então, isso foi uma realidade que nós enfrentamos no nosso dia a dia, assim como outros pensamentos, por exemplo, a questão da praia, a questão do parque, a questão do cinema. Bom, nós não vamos entrar nessa área apenas para pegar um gancho, para a gente entender essa realidade aonde nós estamos envolvidos hoje de forma ativa, porque agora nós estamos conversando. Agora nós estamos nos conectando. Agora nós estamos, de certa forma, nos sociabilizando, mesmo que de forma virtualizada, não é mesmo? Então essas ferramentas estão nos ajudando hoje a quebrar um pouco esses paradigmas, a quebrar esses conceitos e a estabelecer novos conceitos a respeito da real necessidade. Então a internet, a tecnologia veio para ficar, está avançando, a informação está a passos cada vez mais largos, além da nossa capacidade de filtrar e de aproveitar esse conhecimento, não é mesmo? Mas isso é uma realidade. Agora, de que forma que nós vamos encarar esta ferramenta, de que forma que nós vamos nos posicionar diante desta ferramenta, de que forma que nós vamos usar essas ferramentas e qual é o propósito de usar essa ferramenta para alcançar um público-alvo e um produto final, aí realmente carece
de uma reflexão mais profunda. Por quê? Porque, pastor, nós sabemos que uma vez que aqui é apresentado ou liberado uma palavra, essa palavra vai circular e ela vai alcançar um nível de compartilhamento que vai fugir a nossa condição de controlar isso. Ela vai alcançar pessoas que nós não imaginamos, que não passa pela nossa mente. Quem são essas pessoas e de que forma elas vão reagir? Um exemplo disso, eu venho postado mensagens no nosso canal e venho edificado e ajudado, auxiliado algumas pessoas. Dentre as quais essas pessoas, existem algumas que em particular têm buscado, através dessas mensagens, retornar às suas atividades de forma normal. Por quê? Pessoas acometidas com depressão, pessoas que declararam que estavam à beira de tirar a própria vida. Então essas pessoas, a partir do contato com essas palavras, sendo edificadas, elas começaram a respirar novos ares, elas começaram a mudar a direção. Se antes elas estavam sem esperança, a palavra começou a introduzir esperança em seus corações. E eu me lembro que uma dessas pessoas, ela teve o celular hackeado. E eu fiquei algumas semanas mandando mensagem, continuei na rotina mandando mensagem e não tinha retorno. Mas eu continuei mandando mensagem. E passada uma semana, agora ela restabeleceu o contato e falou: pastor, eu graças a Deus consegui recuperar o meu WhatsApp. Ele havia sido hackeado e eu consegui recuperar. Aí eu glorifiquei a Deus e falei: então, minha irmã, a pessoa que hackeou o seu celular, o seu WhatsApp, ela continuou recebendo as mensagens que eu mandava para você todos os dias. Então ela também acabou sendo edificada. E de certa forma, o WhatsApp voltou para ela. Essa pessoa deve ter sentido o desejo de liberar também, de devolver. Bom, enfim, tanto ela foi edificada, quanto essa pessoa também que hackeou seu celular foi edificada. Então, só para os irmãos entenderem de que forma e até onde estará o alcance das nossas publicações, das nossas mensagens, o poder que ela tem de alcançar e de também abençoar. Portanto, nós temos o propósito aqui que tem o objetivo de ser sempre, em nossas reuniões, nossos encontros, sempre uma dose de esperança em tempos oportunos. É importante você entender isso. Afinal de contas, você já glorificou a Deus hoje pela sua vida? Você já liberou um brado de vitória a Deus hoje pela sua vida? Você já agradeceu pelo dia? Você já agradeceu porque praga alguma chegou à tua tenda? Você já agradeceu porque Deus tem te proporcionado momentos como esse? Glórias a Deus por isso, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por você estar aqui participando conosco, nos ouvindo, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o nosso pastor, ele acabou de entrar aqui. Vou tentar restabelecer contato com ele. Vou tentar restabelecer contato com ele. Amém. Estou tentando estabelecer contato com o nosso pastor José Roberto. Ele está, mas ele entrou live simultânea. Era para entrar direto aqui, mas ele vai encontrar o caminho em nome de Jesus. Então vamos continuar. A paz do Senhor, nossa irmã Roseli. A paz do Senhor a todos que estão chegando aí, a nossa irmã Maria José, que acabou de entrar também. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor nos conceda hoje uma condição importante para te ajudar a ser edificada e também juntos sermos edificados. Então vamos lá, falava da televisão, falava daquela considerada o caixote do diabo e que acabou sendo utilizada por grandes pregadores, um deles Jimmy Swaggart, Billy Graham, que transmitiu mensagens evangelizadoras alcançando milhões de pessoas em todas as partes do mundo, justamente através da televisão. Então veja bem, aquilo que outrora havia sido profetizado ou apresentado, ou até recebido o rótulo de ferramenta, de caixote do diabo, acabou sendo uma ferramenta usada para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela qual está escrito: aquele que crê em mim farão as mesmas obras que eu faço e farão maiores ainda,
ainda do que estas que eu estou realizando. Então, glórias a Deus por isso. Milhões de pessoas foram alcançadas. E hoje a rede social é que está agora no centro desse questionamento. Eu me lembro que um tempo atrás muitas pessoas comentavam, muitas pessoas realmente tentavam rotular rede social, mídia social, enfim, isso é mais uma daquelas ferramentas que veio para desviar o caminho do propósito, que veio para desviar o homem realmente do caminho que ele deve andar. Então, foi tratada a rede social como uma inimiga, como uma ferramenta realmente a serviço do inimigo. Com toda certeza, tudo que é ferramenta, amados, que tem o poder de alcançar a massa, ela tem a condição, a possibilidade de ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Eu ouvi essa semana a ministração de uma parábola que falava a respeito do anfitrião que saiu convidando, chamando convidados a vir participar da sua festa. E imediatamente, ouvindo aquela parábola, aquela ministração, foi até em uma de nossas reuniões no GECEL, Deus falava ao meu coração, olha, na verdade existe dois anfitriões e duas festas. Na verdade, com vários banquetes. Só que cada banquete ele oferece também um banquete de consequências. Então, veja bem, a festa que Cristo nos chama, com o banquete que Cristo nos chama para comer, a consequência é nos levar à vida eterna e nos incluir num plano de salvação. Glórias a Deus por isso. Agora, existe um outro anfitrião, que é Satanás, cujo banquete que ele nos oferece é justamente o contrário, vai nos levar para outro caminho. E todo aquele que aceita o banquete de Satanás, ele vai sofrer também as próprias consequências da sua decisão, assim como as nossas consequências pelos atos pecaminosos, não é mesmo? Então é importante entender isso. Existem anfitriões que estão te convidando em todos os lugares, em todas as fontes, para que você participe da sua festa. Você tem a opção de decidir qual é a festa que você deseja ir, qual é o anfitrião que você deseja atender e qual é o convite que você deseja aceitar. Então as ferramentas estão aí, as redes sociais estão aí, existem canais, existe postagem, existe lives, existe realmente fontes que podem te inspirar a crescer na graça e no conhecimento, se aproximando cada vez mais do propósito de Deus para a sua vida, que é estar em sintonia com Ele, estar em conexão com Ele, estar sendo edificado por Ele, estar sendo alimentado por Ele por meio dos seus interlocutores, ou você pode aí também escolher, decidir participar de um outro banquete, que vai te levar à distração, que vai te levar realmente a buscar outros alimentos, e aí nós vamos sofrer as consequências daquilo que nós estamos ingerindo, daquilo que nós estamos usando para nos alimentar. Então, este é o propósito de estarmos aqui, é buscar essa edificação em conjunto por meio da interação. E a partir daí, uma vez sendo edificado, você fazer com que essa corrente se multiplique, para chegar a tantos quanto o Senhor permitir, edificando outros também. Então, que assim o seja. Então, o que você acha a respeito desse rótulo da demonização das redes sociais? Participe aí, pastor. Eu não tenho um conceito formado, mas tenho uma ideia. Então, quer dividir essa ideia conosco? Pode colocar, participar, que nós vamos estar interagindo aqui, vamos estar estendendo. Quem sabe a gente consegue construir aqui também essa figura, essa célebre figura do crente web. Isso, o crente que ele se conecta, com toda certeza, e ele vai buscar realmente algum tipo de informação. E, sobretudo, a informação que faz parte da sua religiosidade. Mas se naquele exato momento aquela informação não está lhe agradando, então ele tem a condição de imediatamente se desconectar, imediatamente apertar o botãozinho ali, sair e migrar para outro lugar, para outra fonte. Nós sabemos que já existe aí o movimento dos desigrejados, até canais desigrejados. Pessoas realmente que estão se alimentando, acreditando que se alimentam muito mais por meio da internet do que está caminhando, convivendo na comunidade evangélica. Então, até que ponto esse crente web
ele é uma figura benéfica ou maléfica? Me aponte os prós e os contras. Se você tem uma ideia a respeito disso, se você tem uma ideia a respeito dessa rotulação, se você já ouviu alguém comentar, porque um tempo atrás, realmente eu me lembro, que eu ouvi já algumas ministrações taxando o Facebook como uma ferramenta realmente diabólica, a serviço do diabo para destruir famílias. Mas infelizmente, amados, ou felizmente, nós estamos usando essas ferramentas hoje para nos comunicar. Nós estamos usando essas ferramentas hoje para edificar a igreja. Nós estamos usando essa ferramenta hoje para alcançar outras pessoas. Será que mudou? Será que está mudando esse conceito? Ou as pessoas estão sendo obrigadas a mudar o conceito a partir do momento em que estamos inseridos, o que estamos vivendo? Não é? John Piper, ele lançou agora um livro, interessante esse livro, que ele fala justamente a respeito do coronavírus. E ele traz, logo na abertura do livro, uma ideia central, que ele vai desenvolver a sua argumentação em torno da questão da rocha. Nós precisamos saber que existe uma rocha. E eu preciso, além de saber que existe uma rocha inabalável, eu preciso ter a certeza, a convicção de que eu estou de fato firme, firmado, solidificado sobre essa rocha. Isso quer dizer o quê? Existe um fundamento que nos mantém de pé, não é? Agora, eu preciso saber se eu estou firmado nesse fundamento, se esse fundamento é o que é o meu suporte, porque se eu estou firme nessa rocha, eu vou passar pelo vento, vou passar pela tormenta, que não é nada diferente do que os homens e as mulheres de Deus passaram no passado, e a maior referência que a igreja primitiva passou, nada diferente do que eles passaram. Agora, a reação diante do problema, a reação diante da dificuldade é que precisa ser repensada. Qual será a minha reação? De que forma que eu estou encarando hoje as mídias sociais? De que forma que eu estou usando hoje as mídias sociais? De que forma que eu estou manipulando essa ferramenta? O que eu estou fazendo com essa ferramenta? Qual é o propósito de eu usar essa ferramenta? Não é mesmo? Qual é o produto final de eu usar essa ferramenta? Então, amados, nós sabemos que as crises elas servem para que possamos extrair algum ensinamento a partir delas. Não é mesmo? Deus precisa sim permitir, na verdade, de vez em quando, dar uma sacudidada na nossa vida, colocar até ela de perna para o ar, para que nós possamos sair da zona de conforto e começar a usar a nossa capacidade. Você tem uma capacidade inerente a todo ser humano. Nesse exato momento que estamos conversando aqui, que estamos tentando nos entender, nos compreender, tentando interagir, eu creio que Deus já está trabalhando na tua mente, já está te dando luz, já está te ilustrando algo na sua mente que vai ser útil para a sua edificação e para a edificação daqueles que estão à sua volta. Então esse é o propósito, porque o Espírito Santo age dessa forma. Agora, pense comigo, me ajude a refletir a respeito dessa realidade. Porque nós sabemos, amados, que por mais que esteja escrito, por mais que esteja registrado, por mais que esteja anunciado por meio dos seus profetas, tudo aquilo que haveria de acontecer e que estamos vivendo hoje, nos dias atuais, ainda salta na nossa mente aquele ponto de interrogação enorme. Afinal de contas, é ou não é prenúncio da vinda de Cristo? Afinal de contas, é realmente o anúncio do fim dos tempos? O que virá após isso? O que há de acontecer? Muitas incertezas começam a saltar na nossa mente, mas espera aí, calma, não se questione, não se martirize. Ah, pastor, eu tenho muita dúvida. Não, isso é inerente a todo ser humano. Você precisa saber o que você vai fazer com essas dúvidas. O que você vai fazer com esse pensamento seu, que seja um pensamento crítico que te ajude a construir conceitos que possam, sim, te ajudar a ter um direcionamento a respeito do que você pode fazer. Veja bem, do que você pode fazer, porque você sim pode fazer. Deus está desejoso hoje de nos usar. Deus está desejoso hoje de alcançar um número cada vez maior de pessoas. Nem tudo
tudo aquilo que vai passar pela nossa mente, com toda certeza, porque vai passar pelo filtro, vai ser um produto final de edificação. Assim como nem todas as palavras que vão sair da nossa boca vai ser útil em algum momento para a sua edificação. Mas existe algo que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai assoprar no teu ouvido, que o Espírito Santo vai falar mais forte, vai queimar no teu coração e que vai te ilustrar com toda certeza, porque há uma necessidade de nós buscarmos essa edificação, há uma necessidade de nós usarmos essa ferramenta que nós temos disponível hoje diante de nós para ser uma ferramenta de evangelização, uma ferramenta de sociabilização, uma ferramenta de edificação e uma ferramenta de santificação, pastor. Pode ser? Sim. Por que não ser uma ferramenta de santificação? Que significa separado. Por que não podemos nos separar também? Usar essa ferramenta para nos separar no momento devocional, no momento em que vamos orar, no momento em que queremos nos inspirar, até ouvir a palavra. Quando você não consegue ler, você hoje pode ouvir o áudio. Então, por que não podemos encarar essas ferramentas como ferramentas que podem nos ajudar a crescer? Sim, crescer e muito. Agora, a forma como vamos usar, eu gostaria de refletir com você. Então, o que você pensa? O que o irmão, o que a irmã pensa a respeito desse rótulo sobre a demonização das redes sociais, que você deve ter ouvido falar, que alguém chegou, alguém comentou perto de você com toda certeza, que o Facebook, que as redes sociais eram um instrumento, era uma ferramenta do diabo para destruir família, para destruir a sociedade, e hoje é uma realidade que está sendo usado para edificar vidas. Se você quer deixar a sua ideia, a sua contribuição, pode falar também aqui. E o que você acha da figura do crente web? A nossa irmã Roselia está falando aqui, pastor, hoje não tem como as pessoas falar que ninguém pregou para ela, porque hoje nós temos a palavra de Deus sendo pregada na televisão, na rádio, através dos aparelhos celulares. É verdade. Olha, hoje nós temos, para chegar na inteligência artificial, eu confesso aos irmãos que eu ainda não estou habituado e realmente eu não gosto muito, que você ficar ouvindo aquela musiquinha no celular e ouvindo uma gravação que ela faz questão de se identificar com uma gravação, realmente nos causa uma inquietação, você saber que é um robô, que é fruto de uma inteligência artificial que está por trás interagindo com você. Mas é uma realidade hoje presente. A inteligência artificial. Nós temos hoje celulares inteligentes que fazem quase tudo. Nós temos, acredite, casas inteligentes. Tem casas aí que você consegue monitorar ela distante. Você consegue abrir e fechar a porta. Você consegue realizar várias atividades, ligar a televisão, desligar a televisão, ligar som, desligar som, acender o aquecedor, não é? E desligar. Assim, a comando de voz, apenas tocando no botão. Então isso é fruto do avanço tecnológico que chegou para ficar. Agora, de que forma que a gente vai usar essas ferramentas tecnológicas? Que caminho que nós estamos trilhando, afinal de contas? Será que nós teremos que derrubar, que quebrar todos os paradigmas, nos esvaziar dos nossos pressupostos, não é? E começar a construir novos conceitos, que nada mais é do que uma ideia que pode começar aqui, a partir desse bate-papo, e evoluir para um conceito que é uma ideia mais preparada, onde você vai colocar os prós de um lado e os contras de outro e vai analisar o que é benéfico, o que é maléfico, o que é positivo, o que é negativo, o que te contribuiu e o que infelizmente, na verdade, que a gente sabe que muitos perdem muito tempo com as mídias sociais. Então, qual é a influência que você tem recebido por meio das mídias sociais? Você quer dividir conosco? Então fique à vontade, nós temos aqui a presença do nosso pastor Samuel Pereira, que vai estar conosco amanhã também debatendo um tema interessante, que tem um direcionamento para jovens vocacionados. Essa semana hoje é uma semana que ela está fértil para edificação de jovens. Então você que é jovem, você que conhece jovem, você que quer cada vez mais ampliar aí a sua argumentação, você quer alcançar e ser alcançado, você quer realmente aí colher
colher algo que você pode usar como semente para plantar, venha estar conosco no decorrer dessa semana, que eu acredito que você vai ser edificado profundamente. Nosso pastor Samuel é um pastor jovem, é um pastor que tem tido uma ideia de atuação em momentos como esse, tem colocado isso em prática e tem já sentido o reflexo dos resultados, a médio, na verdade a curto e a médio prazo. Então vai estar conosco amanhã, dividindo, compartilhando essa informação. Mas hoje, você, nosso amado que está aí, a nossa irmã Ingrid também que acabou de entrar, está presente, seja bem-vindo, irmã, seja bem-vindo, nosso pastor. Deseja participar conosco? O tema: a demonização das redes sociais. O que você acha disso? Você já ouviu falar disso? Já ouviu alguém falar contra ou a favor? Você tem uma ideia a respeito do que seja isso? Você quer contribuir? Coloque aí a sua ideia, que nós vamos incluí-la, acrescentar aqui e enriquecer o nosso bate-papo. E segundo, a figura do crente web. Você já tem uma imagem do que seja esse crente web? Você em alguma vez já se portou também, já se sentiu nessa posição? Caramba, parece que eu estou me sentindo como um crente web agora, eu estou rodando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, não consigo achar algo que venha prender a minha atenção. Você já pensou dessa forma? Qual é o seu olhar? Então, você quer dividir conosco? Fique à vontade, nós vamos estar interagindo. Louvado seja Deus aqui. Aleluia! Então, nós estávamos tentando aqui a entrada do nosso pastor José Roberto para estar debatendo conosco, da IMW Martins Soares. Mas parece-me que ele entrou, verifica para mim aí, Michele, ele abriu uma live lá na igreja dele, aí ele abriu uma live e nós abrimos outra, então fica difícil a conexão. Na verdade, ele tinha que entrar por essa live aqui, eu chamar ele e ele participar. Passa para mim uma mensagem para ele, Michele, para ver se ele consegue se sintonizar. Mas nós vamos continuando. Nosso pastor Samuel Pereira, que está presente aí. Se o irmão quiser interagir, quiser falar alguma coisa, faz o sinalzinho aqui que a gente chama o irmão na sala aqui, em nome de Jesus. Se algum outro irmão que está presente aí quiser participar também, é só você mandar um alô aqui que a gente vai, chama você aqui, você entra na sala e dá a sua contribuição. Nosso irmão Lucas e Amanda, da nossa igreja aqui, seja muito bem-vindo, que o Senhor continue te abençoando e te inspirando e desejando aí contribuir também, participar conosco. Está aberta aqui a oportunidade. Nossa irmã Maria José dando boa tarde a todos, a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, bom, já abrimos aqui essa realidade em torno dessa questão, não é? Dessa questão que realmente vai permear os debates ao longo agora da nossa caminhada, porque não vai voltar mais. A igreja ela começou a atingir, ela começou a expandir as suas fronteiras, ela começou a ocupar um espaço que precisava ser ocupado, porque esse espaço precisa ser preenchido. Não adianta ter internet, não adianta ter rede social, não adianta ter aparelho de TV, não adianta ter aparelho de rádio, não adianta ter os canais, não adianta ter os interlocutores, não adianta ter nada disso, se os espaços que devem circular a palavra de Deus, que visa encontrar do outro lado uma receptividade no coração do homem, que está carente de receber uma palavra que vai de encontro à sua necessidade, não forem preenchidos. Então esses espaços, eles continuam carentes, eles continuam vazios, eles precisam ser ocupados. Eles precisam ser ocupados com a palavra, eles precisam ser ocupados com pessoas que possam servir de canais para que esta palavra possa passar de forma mediadora e alcançar aqueles que precisam ser alcançados. E eu acredito que aqui, entre os irmãos, existem pessoas que ao mesmo tempo que se conectam aqui, elas têm a capacidade de se conectar em outros lugares, em outros grupos, com outras pessoas. Então tudo aquilo que você ouve, que você consegue processar na sua mente, que você consegue entender, que vai ser útil para a sua vida e que pode também ser útil para edificar outros, eu creio que não será diferente. Creio que o Espírito Santo de Deus vai te instruir com toda certeza e vai te usar para edificar outras pessoas também. Creio que você, sendo edificado,
o produto final vai ser você produzir também uma farta edificação para aquelas pessoas que o Espírito Santo vai colocar no teu caminho, porque é uma corrente que começou quando Jesus Cristo foi ao Pai. Ele afirmou, olha, é necessário que eu vá para que o Espírito, para que meu Pai libere, para que meu Pai envie o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo edificador, o Espírito Santo, o ensinador, ele que vai vos revelar o caminho, vai vos orientar o caminho, vai vos inspirar a andar no caminho e a ensinar a andar no caminho. Tanto que existe palavras que aos olhos de muitos elas passam desapercebidas, mas quando você, pela luz do Espírito Santo, você volta o teu olhar para aquela palavra e você pede a Deus que te abra os olhos espirituais, você consegue sim absorver a mensagem que está por trás daquela palavra. Isso é uma verdade, isso é uma realidade no nosso caminhar. Então é importante entender que é um tempo fértil para que possamos alcançar a edificação. E uma vez alcançando essa edificação, possamos também ser profundamente edificado. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos, afinal de contas, dentro de uma teia. Isso tudo é uma teia. É uma teia informacional. O que eu acho interessante, que eu sempre cito nos meus comentários, e trago isso com uma afirmação profética, de que a grande pesca maravilhosa ela não acabou. Pelo contrário, ela está agora atualizando a cada dia, se atualizando a cada dia. Da mesma forma que aquela rede que se encheu de grandes peixes, ela também continua sofrendo uma atualização, porque a missão é a mesma. Jesus nos chamou, também nos incluiu no grande projeto dele de sermos pescadores de homens, não é? Pescadores de almas para o reino dos céus. E nós sabemos que os grandes peixes, aquelas almas que precisam ser alcançadas, elas precisam ir para a gente precisa buscá-la nas águas mais profundas, que é onde estão os grandes peixes. Então Deus está nos proporcionando essa rede, que eu acredito que é a rede social, não é? A teia da internet, uma rede extensa. Quantos grandes peixes você pode alcançar através das redes sociais? Pense aí comigo. Quantos peixes Deus pode te usar para alcançar por meio das redes sociais? Então a pesca maravilhosa, ela continua nos nossos dias atuais. Ela não encerrou. Então, veja bem, uma vez que ela continua nos dias atuais, nós temos uma rede em nossas mãos. Agora, o que você tem feito com essa rede? Não é mesmo? Eu acho interessante porque a frase que aguça a nossa imaginação, que mexe, que na verdade nos cutuca, não é? Que nos induz a entrar nesse universo da rede social, e uma das ferramentas mais usadas e mais popularizada, que é o Facebook, ela já tem lá uma pergunta que ela tem uma profundidade filosófica. Ela visa mexer comigo, mexer com você, ela visa nos incentivar, nos induzir a participar todos os dias, quer em momentos em que estamos tristes ou que estamos alegres. Independente da situação que estamos vivendo, quando você entra no Facebook, ela já te faz uma pergunta: o que você está pensando hoje? Não é? Então é uma grande teia. Se você se descuidar, daqui a pouco você está traduzindo o seu pensamento ali, que muda frequentemente, como eu tenho visto aí pessoas que, interessante que ela acaba entrando dentro do sistema político que nós vivemos hoje, mais que meio ao caos e meio à confusão, e num dia ela é capaz de pensar favorável ao governo, no dia seguinte ela é capaz de pensar contra, e no mesmo momento que ela ali manifesta o pensamento dela, daqui a pouco no dia seguinte ela já manifestou um pensamento contrário, daqui a pouco ela mudou o pensamento de novo. Então veja bem, amados, o perigo que é. Aquela pergunta, ela tem um contexto filosófico, ela te leva a uma reflexão e ela te induz a você participar, imergir nas redes sociais e colocar para fora as suas ideias, os seus pensamentos. E quando você colocou e você registrou, aquela ideia, aquele pensamento, ele tem o poder de causar um efeito. Você não sabe qual é o efeito que vai causar, mas quando você libera aquilo ali, ela acaba produzindo efeito, não é verdade? Da
mesma forma, a palavra poderosa do nosso Deus, ela cumpre o efeito para aquilo que ela é enviada. Então precisa entender que a palavra liberada da nossa boca, ela produz efeito, e que seja palavra que produz esperança, que seja palavra que, produzindo esperança, pressupõe que com a esperança ela vai produzir vida, e produzindo vida, louvado seja Deus, ela vai me colocar diante do grande propósito da nossa existência. Eu existo, eu estou aqui. Então, se eu estou aqui é porque existe um Criador. E eu preciso encontrar na minha existência esse Criador. Porque esse Criador tem um propósito para a minha existência. Louvado seja Deus. Esse Criador está poupando, está guardando, está preservando a minha vida. Em tempo de turbulência, não com desejo apenas que eu chegue no final disso tudo e possa falar: oh, eu venci. Não! O produto final é: se você chegar ao final como vencedor, quantos mais você ajudou a vencer? Quantos mais você ajudou a edificar? Quantos mais você ajudou a estar contigo nessa caminhada? Que de nada adianta eu ter vitória, comemorar a vitória sozinho. Amém? Nós somos um ser social. Deus nos colocou assim com esse propósito e nós buscamos nos sociabilizar, por isso que estamos sentindo a falta dos relacionamentos. Mas ao final de tudo isso, quando tudo isso passar, nós queremos comemorar junto. Eu quero comemorar com você que tem estado conosco aí nas nossas lives todos os dias. Eu quero comemorar com você que eu tenho lembrado das minhas orações e tenho certeza que você também tem lembrado das suas orações para me incluir a minha família. Eu quero lembrar de tantos quanto o Senhor tem alcançado através dessa rede que nós estamos formando, porque existe pessoas aqui que eu não conheci, estou conhecendo agora através da rede social, pessoas como o nosso pastor Samuel Pereira, que tem estado conosco em sintonia. Então louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o propósito do nosso coração, é ser alcançado primeiramente e depois permitir que Deus te alcance através daquela edificação que Ele nos deu. Louvado seja Deus. Se você entender isso, se você entender esse propósito, você não só vai estar conosco, mas vai estar produzindo também edificação para aqueles que o Senhor vai colocar no teu caminho. Louvado seja o santo e precioso nome do Senhor. Glórias a Deus. O nosso pastor está tentando conectar aqui, mas é aquilo que eu falei para os irmãos. Ele entrou por outro portal. Não tem como. Passa para ele a informação, Michele. Não tem como. Na página dele lá, fala com ele lá. Ele entrou com a live lá simultânea. Então são duas lives simultâneas. Não vai conseguir essa conexão. Amém. Se ele não conseguir se conectar, a gente vai ter um outro encontro e com toda certeza a gente vai conseguir trazer a presença do nosso pastor Zé Roberto aí, que tem interagido conosco, e com certeza tem também a sua contribuição a nos dar também, amém? Nós somos, na verdade, estamos sendo obrigados, né? Na verdade, nós estamos sendo empurrados para dentro das redes sociais. Eu já confessei, já dividi com os irmãos aqui, já compartilhei com os irmãos, que eu tenho recebido um número muito grande de pessoas acessando. Quase todo instante tem entrado pessoas me solicitando amizade no Facebook e nas redes sociais. Mas qual é o propósito? No começo, eu olhava e via foto, pessoas humildes, anciões, e olhava e observava que tinha poucos comentários, poucas publicações. E eu achava que se tratava de fake news, né? Eu pensei assim, não vou adicionar. Depois, com o tempo, Deus me fez olhar, observar e ver que aquelas pessoas estão, na verdade, desejosas de ser incluídas. Então, para que ela seja incluída, como ela ouve por todo lado, falar de Facebook, e só tem informação quem está conectado, elas sentiram a necessidade de também fazer um Facebook, rapidamente, colocar uma foto e ela tentar interagir. Então ela também deseja ser vista, ela deseja ser alcançada. E isso é uma necessidade e tem se multiplicado o número dessas pessoas que têm buscado uma edificação, que têm buscado uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de consolação, uma palavra de edificação, sobretudo uma palavra que tem o poder motivador de ser uma palavra profética de inclusão.
Sim, essa pessoa, ela deseja também estar debaixo da graça, debaixo do propósito de Cristo, que foi para incluir aqueles que precisavam ser incluídos, aqueles que no tempo, lá atrás, no tempo de Cristo, eles não tinham acesso à informação, como essas pessoas hoje podem não ter também a esse acesso. Mas acesso ao plano de salvação todos terão, porque a salvação ela chegou para alcançar todos. Agora, o Senhor conta comigo, conta com você, conta conosco, para que nós possamos sim, realmente, sair literalmente da caverna. Quando eu falo literalmente da caverna, é para que os irmãos entendam que se está retratado ali a passagem de Elias, em que houve a necessidade dele se abrigar na caverna por algum tempo, mesmo que seja um tempo curto, é porque o Senhor nos chama no primeiro momento, para que nós possamos sair sim do cenário, para que nós possamos nos refugiar, para que nós possamos, como a igreja primitiva que precisou ficar encerrada no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio da perseguição, ficar encerrada no cenáculo, esperando o revestimento que desceria do céu, para aí sim continuar a sua missão. Da mesma forma, Elias, quando se sentiu esvaziado, quando se sentiu envolvido com tantos conflitos, ele entendeu que era uma necessidade que estava clamando da sua própria alma, de buscar se retirar. Mas a caverna não é lugar para você ficar o tempo todo, não, pelo contrário. A caverna eu considero aquele lugar para você repor as suas energias. A caverna eu considero lugar para você se aproximar de Deus, porque é no meio dos nossos conflitos, no meio dos nossos questionamentos, que o Espírito de Deus nos visita, para nos clarear, para nos iluminar as ideias. E Elias, ele foi para a caverna, e lá na caverna ele ouviu a voz de Deus. Ele recebeu após a voz de Deus o alimento de Deus. E que alimento maravilhoso, que alimento extraordinário. Não duvide do poder do alimento que vem do céu, do alimento que vem de Deus. Porque esse alimento, ele é por si só a mola propulsora. Ele é a alavanca, não é mesmo? Ele é aquilo que vai nos impulsionar, nos conduzir às grandes conquistas. Então essa é uma realidade. Então estar na caverna, ficar na caverna, não é para entrar em depressão, meu amigo, meu amado, minha amada. Não é para desistir das realizações, não. Não é para ficar agora contabilizando os prejuízos, contabilizando as dificuldades, acumulando no seu caderno. Pastor, estou com um caderno agora que eu já não tenho mais aonde escrever tanto problema, tanto pormenores, tanto detalhe, tantas dificuldades, tantas lamentações. Quem sabe você também, assim como Jeremias, já está escrevendo agora até um livro intitulado Livro das Lamentações, não é mesmo? A caverna não é lugar apenas para lamento, não é para reclusão, é para um momento específico. Todos nós precisamos entender que existe um propósito de nos retirarmos para estarmos a sós com Deus, para sermos nutridos, para sermos revestidos, para sermos edificados, para que você volte, sim, fortalecido, aí fortalecido, continuar a sua missão, amados, porque existe um propósito na sua vida que precisa se cumprir, e o dono desse propósito, ele continua agindo. Ele sabe da sua capacidade, ele sabe do seu estado de limitação, ele sabe que as crises existenciais, elas são fortes, e existe momento que elas acabam nos colocando contra a parede de tal forma que você se sente acuado, e que você busca a respiração e parece que ela não vem. Existem momentos em que a tua alma parece que está sufocada dentro do teu corpo, não é mesmo? Existem momentos em que toda a resposta que você queria parece que não é suficiente, ainda que você encontre a solução para aquilo que você busca. É como se todas as soluções elas fossem inviabilizadas pelo momento em que você está vivendo. É como se você tivesse, um exemplo simples, um caminhão de dinheiro, não é? E não tivesse nada para comprar, não tivesse produto nenhum para comprar. De que adiantaria aquele caminhão de dinheiro se eu não tenho produto nenhum para comprar para atender as minhas necessidades? Então é assim, amado. É essa perspectiva de ficar, de tirar, de se retirar, de buscar no lugar secreto, no abrigo secreto, na tenda onde Deus se manifesta. Louvado seja Deus que você já santificou, que você já separou, no tempo propício que você também já separou para
para apresentar a Ele a sua vida e as suas orações e entender que você precisa estar em diálogo com Ele, porque aquele alimento que você tem procurado, de repente buscou encontrar por meio dessa live, de outros que você tem visitado, esse alimento, ele não pode, porventura, ele pode até não estar por aqui, ou por outro lugar que você procurou, mas com certeza ele estará lá naquele seu secreto. Na hora que você dialogar com Deus, na hora que você conversar com Deus, na hora que você falar com Deus, Ele vai te inspirar, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos. Você pode dar um glória a Deus aí? Louvado seja Deus por isso. Então seja alcançado por essa palavra, seja edificado por essa palavra, seja instruído por essa palavra. Quando o apóstolo Paulo destaca que ele pode todas as coisas em Cristo que o fortalece, no versículo anterior, dentro do seu contexto, que ele está explanando à igreja, ele afirma que ele sabe muito bem o que é passar pelo momento de dificuldade e pelo momento de bonança, de escassez e de bonança. Ele sabe o que é passar luta, ele sabe também o que é navegar em águas tranquilas, mas sabe também o que é passar pela tormenta da tempestade. Inclusive, quando ele vai descrever a tempestade que ele passou, ele afirma que ele temeu pela própria vida, porque ele sabia que nada podia livrar eles da tormenta do mar, o navio naufragando e eles ali à deriva. Somente Cristo podia garantir a confiança e a certeza de que eles seriam salvos, amados. Você entendeu isso? Então o apóstolo Paulo, quando afirma, olha, eu sei que eu passei por isso tudo, mas eu adquiri uma outra percepção. Eu fui instruído. Isso quer dizer o quê? Eu fui edificado, eu fui exortado, eu fui orientado. Oh, aleluia! Aquilo que ainda não foi revelado, Deus me revelou de uma forma extraordinária. Então eu sei, amados, por meio da instrução que a palavra me trouxe ao meu coração, que Cristo é o consolo certo, que Cristo é o meu refúgio certo, que Cristo é a minha rocha e na palavra. Aleluia! Louvado seja Deus! Então nós chegamos ao final. Eu quero chamar a sua atenção aqui que esta live ela vai estar gravada e postada na nossa página no YouTube. Você vai poder acessar lá, se inscrever, vai poder também ativar o sino das solicitações e vai poder tanto ser edificado como compartilhar ela. Nos ajude nesse canal, compartilhando com mais pessoas, sendo um missionário também, um arauto da boa e agradável palavra do Senhor. Nós vamos finalizar orando e vamos deixar o convite aberto aqui amanhã às 17 horas. Estaremos aqui com a presença do nosso pastor Samuel Pereira, da Igreja Metodista Wesleyana, lá de Maceió. Nós vamos estar junto falando, nós vamos estar junto debatendo um tema muito importante, direcionado aos jovens e os vocacionados, referenciais para os jovens vocacionados dos nossos dias atuais. Então venha estar conosco em nome de Cristo Jesus. Vamos orar, que o Senhor te abençoe. Vamos concordar em oração. Pai, bendito e Deus poderoso, nós te glorificamos, meu Pai, pelo momento oportuno que o Senhor nos concedeste. Te glorificamos pela vida dos teus filhos que aqui se conectaram, buscando, meu Pai, uma palavra de edificação. Nós propomos nesse canal ser uma dose de esperança em tempos oportunos. Que o Senhor continue nos abençoando, continue abençoando os teus filhos e que eles possam também ser retransmissores deste canal e retransmitir essa esperança a tantos quantos Senhor alcançar, por meio do teu Santo Espírito e da disponibilidade dos teus filhos que se colocarão para ser usados pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Michele, dá um alô aqui, Michele? Louvado seja Deus. Boa tarde, paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos. Maria José, irmã Roseli, Andréia, Lucas e Amanda, pastor Samuel, a Ingrid também. Amém. Louvado seja Deus. Eu acho que nós temos um minutinho ainda para as considerações finais. Bom, eu agradeço muitíssimamente a presença dos irmãos. A minha esposa fala todos os dias no meu ouvido e é uma palavra que às vezes a gente tem até uma certa reticência, né? A gente até te reluta às vezes
porque nós queremos sempre estender um número maior de pessoas, mas minha esposa sempre fala a mesma palavra. Uma alma, meu filho, ela é importante para Deus. Então, uma alma sendo alcançada, este canal já cumprirá o seu propósito para aquilo que ele foi criado. Quer ser uma dose de esperança para você, para edificar a sua vida. E a proposta secundária, que você sendo edificado, você possa edificar, quem sabe, a sua casa, na hora que você for prestar o seu culto no lar. Com certeza, algumas dessas palavras vão servir aí como ajuda para que você possa também edificar a sua casa. Então, que assim seja. E terceiro ponto, para você manter a sua sintonia com Deus, porque você mantendo a sua sintonia com Deus, Deus vai fazer com que você produza, e você produzindo, você vai ter sempre uma semente. Essa semente será lançada em solo. Louvado seja Deus. E não fique aqui preocupado de que forma que ela vai crescer, porque um planta, o outro rega, como foi Paulo e Apolo, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus vai dar o crescimento a essa semente, e ela vai se tornar também uma árvore frutífera, porque assim você foi chamado para ser uma árvore frutífera. Que o Senhor te abençoe e te guarde rico e abundantemente. Leri, tá outro. Lia, tchau.